A paz do Senhor. Atos, capítulo 16 e versículo 14. E uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Vamos pensar um pouco a respeito dessa mulher, Lídia. Lídia era uma habitante de Tiatira. É bom lembrar que nessa época existia a cidade chamada Lídia, ou até região. Então você tem que compreender a diferença de uma cidade para uma mulher. Aqui está falando dessa pessoa, dessa personagem. Ela era habitante de Tiatira. A Bíblia diz que ela era vendedora de púrpura. Vamos pensar um pouquinho na sua profissão. A púrpura no mundo antigo é algo muito valioso. Assim como a Bíblia fala do rubi, da pérola, tantas coisas que tinham valor no mundo antigo e, lógico, continuam tendo valor nos nossos dias. Vamos voltar lá no início antes de Cristo? De onde surgiu a púrpura? Dos fenícios. Onde e como os fenícios moravam? Bem, os fenícios, para que fique bem simples de você entender, eles moravam em uma faixa estreita, arenosa, e de um lado eles tinham um mar, do outro lado eles tinham montanhas. O que esse povo ia fazer? Lembrando que os fenícios são os mesmos caldeus. O que esse povo ia fazer? Esse povo ia viver do quê? Olha só, mar de um lado, montanha do outro. Precisamos desenvolver uma estratégia de sobrevivência. Aí eles fizeram o seguinte: cortaram a madeira, subiram as montanhas, cortaram a madeira, fizeram barcos e se transformaram nos grandes navegadores do mundo antigo. Se você se impressiona com Portugal, se você se impressiona com esse povo que foi velejador, que descobriu vários lugares, descobriu a América, não se impressione tanto. Os fenícios fizeram isso muito antes do que Portugal e outros povos. Olha só que interessante. Eles desenvolveram comércio marítimo, eles desenvolveram o artesanato, o vidro, eles trabalhavam com as mãos, enfim, era um povo que se especializou nisso. Os comerciantes do mundo antigo não eram pessoas ricas, não eram pessoas bem vistas, diferente dos fenícios. Os fenícios eram bem vistos porque se deram bem no comércio. O que a púrpura tem a ver com isso? Eles, trabalhando com o mar, trabalhando com peixe, trabalhando com todo tipo de moluscos, com todo tipo de animais marítimos, eles descobriram um molusco, um caracol, chamado murex, que quando matava esse animal, quando mexia, trabalhava com ele, ele liberava uma cor vermelho forte. E eles começaram a usar isso para tinturaria. Aí você vai ver que no templo de Israel, no tabernáculo, foi usado essa tinta. Aí você olha para as roupas dos reis, de Davi, de outros, você percebe que eles continuam usando essa mesma tinta retirada desse molusco. Então é algo muito legal, é algo milenar, só que o detalhe é que isso aqui era muito caro. Então só as pessoas da realeza que poderiam ter acesso. Quando você pega a história do mundo antigo, você vê aquelas pessoas usando aquelas capas vermelho, vibrante, bonita. Você não vê a plebe usando. Você vê a realeza usando, porque isso era roupa dos reis. Cleópatra também descobriu isso, usou. O Império Romano também. No Império Romano, somente o imperador usava esse tom. Os seus senadores, no máximo, eles usariam uma faixa com essa cor por cima da toga. Mas quem realmente usava
essa cor era somente o imperador. Então você vê que é algo que ficou na realeza. O que nós compreendemos com tudo isso? Lídia era uma vendedora de púrpura. Alguns estudiosos acreditam que o valor de uma roupa com púrpura ela viesse a valer até 2 anos de trabalho. Por quê? Pelo tanto de moluscos que precisava extrair, fazer todo o procedimento para então tingir as roupas. Só abrindo parênteses aqui, isso é muito interessante, que em Tímina, na região de Israel, na região da Palestina, tem um deserto e tem uma região chamada Tímina, que os arqueólogos descobriram fragmentos de fibra, de tecido. E detalhe, quando eles levaram para o laboratório, para análises e tal, eles descobriram que eram tecidos de antes de Cristo, lógico, da época do reinado, e esses tecidos contêm esse corante que é extraído desse molusco. Isso é muito interessante. Voltando agora ao Império Romano, já no tempo de Jesus, nós vemos Lídia vendendo púrpura. Então, nós compreendemos que Lídia era uma mulher rica. Lídia trabalhava só com o comércio entre as pessoas da classe alta. Lídia negociava só com pessoas que tinham boa aquisição financeira. O que isso tem a ver com a vida pessoal de Lídia? Nós aprendemos com ela que é possível separar a vida pessoal, a fé, da nossa vida cotidiana, da nossa vida e da nossa rotina de trabalho. Agora eu volto novamente ao texto que eu li que diz assim: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ainda que as pessoas ricas, elas tinham acesso à educação, os pobres não, mas as pessoas ricas tinham acesso à educação, você entende que esse acesso e esse conhecimento nada tem a ver com o conhecimento de Deus. Isso fica muito claro nesse versículo, porque diz assim, ó, que ela servia a Deus, nos ouvia. Servir a Deus aqui no caso, ela estava acompanhando, ela estava ajudando. E aqui diz assim, ó, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. É necessário, independente da nossa vida pessoal, independente dos nossos negócios, é necessário que o Espírito Santo abra os nossos olhos, o nosso entendimento, o nosso coração. Lembrando que coração, na escritura bíblica, se refere à mente, à sede das emoções, ao intelecto, se refere ao ser. Se eu penso, se eu raciocino, se eu sou o que sou, tudo isso é o centro da minha vida, das minhas emoções, o uso das minhas faculdades mentais. Então, aqui a Bíblia o chama de coração. Então, quando Deus abriu o coração de Lídia, todo o ser de Lídia se abriu para receber a palavra do Senhor. Isso aqui é tão lindo, porque aqui nos deixa uma lição muito grande de que a gente precisa ter uma experiência viva com Deus. Nós podemos acompanhar a igreja, nós podemos acompanhar nossos líderes, nós podemos ajudar a igreja de várias maneiras, sim, mas o que realmente vai fazer a diferença é quando eu e você temos uma experiência viva, real com Deus, como foi o caso de Lídia. Aí olha só, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta depois que foi batizada. Primeiro você compreende as coisas espirituais, depois você assume a tua fé publicamente, e essa é a função do batismo. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, olha só, através dela entrou a salvação para a sua família. Aí Lídia nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. Interessante que você percebe humildade na vida dessa mulher. Independente da posição que ela tem humildade nas suas obras, atitudes, no servir, ela tem humildade nas suas palavras. Por isso que uma mulher em que a Bíblia fala tão
pouco dela, a gente pode aprender muito com ela, em poucas palavras que expressam quem era Lídia na sua essência. E ainda o versículo 40 que diz assim: E saindo da prisão entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Ela abriu a porta da sua casa para receber os missionários, para receber Paulo. Você sabe que Paulo foi preso várias vezes, prisão domiciliar. Por último, então, que ele teve a sua prisão através do Império Romano. Mas durante esse processo de pregação do evangelho, de viagens, essa mulher esteve ajudando e abençoando Paulo. Paulo foi um grande homem. Em outro vídeo eu quero falar sobre a vida de Paulo. Paulo é fantástico. Só que ninguém faz nada sozinho. E Paulo teve, inclusive, mulheres que o ajudaram no seu trabalho, que o ajudaram na pregação do evangelho, que o acolheram nas suas casas e o abençoaram. Então, para nós encerrar, nós podemos aprender com essa mulher. Ter a mente aberta, o coração aberto para receber o Senhor Jesus. E você sabia que só quem recebeu o Senhor Jesus de verdade consegue reconhecer os seus anjos, os seus profetas, os seus servos, os seus pastores. Por isso que aqui tem um princípio para nós encerrar. Não existe submissão a Deus se não houver submissão à liderança. Porque nós reconhecemos a nossa liderança através da nossa comunhão com Deus. Então a submissão não é um fardo, não é um peso, a submissão, a humildade é algo maravilhoso que nós podemos desfrutar e usar o que nós temos para acrescentar, proporcionar bênçãos no reino de Deus. Essa mulher fantástica nos deu essa lição. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.